Bom, vamos lá, pessoal. O objetivo desse vídeo, vou passar primeiro pelo mini índice, tá? Vou estar falando dos operacionais do índice futuro, os operacionais principais que a gente utiliza e depois eu vou estar passando para o operacional do dólar, tá? Então, provavelmente vai ser dois vídeos diferentes. Eu separei aqui os três operacionais que a gente utiliza em sala ao vivo, que a gente utiliza pelo sistema também, que eu vou estar mostrando o sistema para vocês, então não se preocupem quanto a isso. Mas basicamente, no índice futuro, a gente tem três operacionais principais. Primeiro é o operacional do 2 minutos, ele é o operacional de tendência, logo ali na abertura, né, do primeiro candle, vou estar explicando melhor cada um dos operacionais. A gente tem um operacional dos 5 minutos e o operacional do M15, né, que é o operacional do 15 minutos, que é o operacional que mais ativa, certo? Ambos esses operacionais, a gente tem um stop físico fixo de 200 pontos, ou seja, a gente não aceita perder mais do que 200 pontos. Ou seja, quando a gente entra em qualquer um desse operacional, a gente já automaticamente coloca o stop em 200 pontos. Se pegar o nosso stop, a gente encerra o dia e volta no dia seguinte. Mesma coisa na questão do alvo, tá? Só que o alvo ele tem que ser de pelo menos 200 pontos ou maior. Ou seja, a gente tem que pegar pelo menos 1 para 1, seria ali um risco retorno, né, de 1 para 1, ou um alvo maior, que geralmente a gente sempre tenta buscar um alvo maior, tá? E eu vou mostrar para vocês também na prática como que funciona essa questão de alvos maiores, que aí é algo que você só vai aprender e pegar na sala ao vivo, certo? Mas a maioria dos operacionais ele paga muito mais do que 200 pontos. Beleza? E o mais importante, né? Um gatilho por dia, uma entrada por dia. Porque quando a gente roda o backtest, esse backtest que eu vou passar aqui para vocês dia por dia é as mesmas entradas, basicamente, que a gente fez em sala ao vivo, tá? Então, é o primeiro operacional que ativar, tá? Geralmente, Rafael, como que você escolhe então qual operacional você vai operar naquele dia? O que ativar primeiro, beleza? Então, se o M2 ativar primeiro, a gente pega pelo M2. Se o M5, que é o tempo gráfico de 5 minutos, ativar primeiro, a gente opera pelos 5 minutos. E se o operacional do M15 ativar primeiro, a gente opera pelo 15 minutos. Normalmente, o do 15 minutos é o que mais ativa, tá? Deixa eu passar o slide aqui. Beleza. O operacional do M2. Vou passar pelo operacional do M2, vou mostrar no gráfico e no sistema, tá? Para mostrar onde que foi ali o gatilho, né? Pelo sistema e onde a gente entrou pelo gráfico mesmo, tá? Então, o primeiro, o operacional do 2 minutos. Ele consiste em operar o primeiro candle do 2 minutos. Ele aproveita um fluxo gringo ali pós-abertura, tá? Seja ali o mercado acabou de abrir, ele já aumenta um fluxo gringo, sei lá, seja comprador ou vendedor, tá? E a gente tem um fluxo gringo e pessoas físicas contra. Então a gente já tem um fluxo ali no início do dia muito bom, tá? Então esse é o operacional mais rápido que a gente tem, que é quando o mercado já abre e logo no primeiro candle do 2 minutos ele ativa um gatilho para a gente. Só que tem um porém, esse operacional, ele é poucos dias que ele ativa. Por exemplo, esse mês de fevereiro, ele ativou uma vez no mês. E esse dia eu vou mostrar para vocês também como que foi, tá? Ele tem uma maior assertividade, com certeza. Além dele ter uma maior assertividade, ele tem um risco retorno maior. Quando você pega ali com stop de 200 pontos, cara, o operacional do 2 minutos, ele é o operacional que mais anda a seu favor e ele não volta no seu preço. Ele não volta para buscar o seu stop. É aquele operacional que, se você quiser pegar todos esses gatilhos, né, que entrega, raras vezes que ele ativa, na verdade, e quiser levar até o final do dia, você consegue fazer isso tranquilamente. A condição para compra do operacional do 2 minutos e a condição para venda é a mesma para os três operacionais que a gente utiliza aqui na sala ao vivo, tá? Que a gente precisa, a condição para compra, nesse caso, a gente precisa de um gringo, né, com saldo comprador de 200 milhões e PF com saldo vendedor de 200 milhões, de pelo menos 200 milhões, tá? Não exatamente 200, mas a gente precisa, sei lá, o gringo com 300 milhões na compra, PF com 250 na venda. Bacana, já deu uma condição para compra aí para a gente operar ali logo esse fluxo no início do pregão, tá? E tem a condição para venda, tá? Que é a mesma coisa, só que o inverso, né? O gringo vendido por pelo menos 200 milhões e pessoas físicas compradas com pelo menos 200 milhões, tá? No mínimo, entendeu? Então, se a gente tem um gringo comprado IPF na contraposição ali, a gente tem uma condição de compra. Se a gente tem o gringo vendido na IPF comprado fazendo a contraparte, a gente tem uma condição para venda. E por que que a gente utiliza esses valores aqui? Porque foram os valores que durante muitos meses, né, a gente conseguiu validar e chegou a um acordo aqui de que 200 milhões, quando o gringo, quando o PF
começa a montar a sua posição, chega a pelo menos 200 milhões, a tendência é que ele continue aumentando a sua mão ali, tá? Continue aumentando a sua posição, tá? Vai acontecer os dias em que ele vai desfazer a posição, com certeza, inclusive é os dias que a gente estopa, entendeu? Mas na maioria dos dias, ele vai sim continuar montando, né? Fazendo essa montagem de posição, tá? Eu até separei um exemplo aqui para cada operacional, que foi esse dia 21. Não sei se tá dando para ver. Foi o primeiro candle de abertura, tá? No fechamento dele, a gente já viu que o saldo gringo, né, tava muito comprador. Olha como que tava o saldo gringo, 600 milhões, tá? Não sei se tá dando para ver aí, mas o saldo gringo de 600 milhões e pessoas físicas vendidas com 510 milhões. Logo, justamente 9h58, né? Bem ali, antes do fechamento desse candle, a gente já tinha essa condição, então eu falei, pessoal, vamos aguardar e vamos executar uma compra mercado no fechamento do primeiro candle do 2 minutos. E foi exatamente isso que a gente fez. A gente comprou e olha só, ele é o operacional mais assertivo, tá? Esse aqui foi em janeiro, tá? Eu vou mostrar para vocês o operacional ativado aqui no mês atual, tá? Vamos lá para o gráfico, então, ver esse único dia? Vamos para o gráfico ver os operacionais, o operacional aqui do 2 minutos? Bom, primeiro eu vou estar mostrando aqui o sistema, tá? Então a gente tem o sisteminha Quant, tá? Que cada aluno tem o seu próprio login, o seu próprio acesso, tá? Eu vou estar fazendo acesso aqui e já volto. Bom, aqui a gente já está dentro do sistema Quant, né? Hoje é sábado, então não vai ter nenhum dado aqui disponível, mas a gente vai puxar justamente o dia, tá? Que entregou aquele gatilho, que foi justamente aqui no dia 11 de fevereiro, tá? No mês de fevereiro inteiro, como a gente vai fazer o backtest de todos os dias, eu vou puxar e mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui 2 minutos. Foi no dia 11, né? Justamente aqui. Que ele entregou o gatilho logo, né? O primeiro gatilho do 2 minutos, que é o gatilho de abertura aí do primeiro candle, tá? Então, o primeiro fechamento do primeiro candle do 2 minutos deu o nosso gatilho de compra, exatamente, no primeiro movimento aqui pagando 900 pontos, ó, da região de compra até a região de máxima. Mas é alvo, eu vou estar falando depois, tá? Vamos lá então para o sistema, dia 11 de fevereiro. Aqui no nosso sistema, tá? Na parte do índice, vamos então selecionar aqui dia 11 de fevereiro para a gente puxar os dados, né? Que é do dia 11 completo. Vamos aguardar, pronto. Aqui a gente pode colocar em 2 minutos, tá? Que ele vai separar a cada 2 minutos. Em todos aqui ele mostra todos os períodos, né? Em 2 minutos ele já deixa um pouco mais limpo. Se você reparar, dia 11 de... Deixa eu ver se eu consigo dar um maior zoom aqui. É minha? Se você perceber aqui, ó, exatamente antes das 2 horas, a gente tinha um saldo gringo de 290 milhões na compra, com pessoas físicas com 200 milhões na venda, tá? Ou seja, ele ativou, logo aqui no primeiro candle do dia, ele ativou uma compra, tá? No fechamento do candle, e foi exatamente isso que a gente fez, tá? A gente simplesmente executou a compra lá no gatilho. Deixa eu ver se eu abro aqui. Exatamente aqui a gente executou essa compra, tá? Que chegou a pagar 900 pontos. Beleza? Simples, simples, simples dessa forma. Vamos então para o operacional dos 5 minutos. O operacional dos 5 minutos ele ainda é um pouco mais raro, tá? De acontecer. Ele consiste em operar o tempo gráfico de 5 minutos, obviamente. Ele é muito, muito raro já que ele ativa, porque normalmente antes dos 5 minutos entregar o gatilho, tá? O 15 minutos ele já entregou o gatilho. Então, às vezes o M5 ainda não entregou, mas o 15 minutos já entregou. Então, a gente já está posicionado ali no 15 minutos, porque a gente opera o primeiro gatilho do dia que o sistema entrega, beleza? E as operações dos 5 minutos é a limite, ou seja, ela é posicionada, tá? Então a gente vai ter, utiliza uma retração de Fibonacci, tá? Em micros movimentos, tá? Para identificar regiões ali de 50%. E a gente vai, então, a partir do momento que ele ativou uma condição ali no fechamento do candle dos 5 minutos, a gente posiciona uma venda ou uma compra, né? Depende ali como que é a condição. A gente posiciona essa venda ou essa compra nessa retração de 50%, com o stop de 200 pontos, enfim, é a mesma coisa que eu falei para vocês. Nesse mês, mas deixa eu aqui, vou mostrar um exemplo para vocês, ó. O mercado, né? Tá vendo aqui o sisteminha, tá? Dia 12 de janeiro esse dia aqui, ó. Sisteminha ficou bem bagunçado, exatamente aqui 9h40, ou seja, nesse candle 8, tá? Que foi o candle que abre 9h35, nesse candle aqui, ó, esse positivo aqui ainda, tá? Ele abre 9h35
e fecha às 9h40, beleza? Entenderam isso, né? Ele abre 9h35, fecha 9h40. Exatamente no fechamento desse candle 8, ele ativou uma venda, tá? Olha só, o saldo gringo com 418 milhões na venda, PF com 480 milhões na compra. Então, o que a gente simplesmente fez nesse dia? Posicionou uma ordem de venda exatamente nos 50%. Ele pegou nossa ordem de venda e despencou a nosso favor. Tá? Muito, muito bom esse operacional. Só que no mês de fevereiro eu não encontrei nenhum, não teve, né, nenhum dia, na verdade, que ele ativou o operacional dos 5 minutos. Mas eu separei de outros meses aqui para vocês, que ele é bem raro de ativar, tá? Separei de outro mês aqui para vocês visualizarem, tá? Acho que foi esse o exemplo que eu usei, né? Dia 12 de fevereiro. Deixa eu voltar aqui para os 5 minutos, perdão. Esse exemplo aqui, ó. Dia 12, que foi o exemplo que eu dei para vocês, né? A gente simplesmente puxou mínima com o topo, micro retração, tá? Último fundo com o último topo, simplesmente isso. Ele ativou, a gente aguarda ele bater na retração de 50% e surfa o movimento. Mas já já a gente chega no operacional principal, tá? Para vocês verem o tanto que ele é raro de ativar. E esse dia aqui, ó, tá? Esse dia, como ele tinha feito aquele fundinho, o que a gente fez? Eu puxei fundo, né, com o topo. A gente vendeu aqui no 50%, ele acabou indo buscar o 61, mas ele literalmente falhou o movimento, deixou a gente negativo aí 150 pontos, mas depois ele despencou ao nosso favor, tá? Foi exatamente esses dois exemplos que eu trouxe, mas no mês de fevereiro a gente não teve nenhum gatilho, tá? Dessa forma. Vamos então para o operacional principal, né? Que é o operacional que a gente mais utiliza, que é o operacional do 15 minutos. Pessoal, estou voltando aqui no operacional do 2 minutos para falar uma coisa que eu esqueci. Aqui eu tinha colocado, né? Que no caso do mês de fevereiro de 2026, a gente teve um gatilho do 2 minutos, tá? E deu um ganho, né? Obviamente, foi um gatilho e foi aquele ganho absurdo que eu mostrei lá para vocês. E 0 loss, tá? Só para saber. E aqui eu estou considerando apenas 1 para 1, tá? 200 pontos de stop, 200 pontos de ganho, beleza? É bom ficar ciente disso. Por quê? Porque se você quer saber se um operacional ele é bem assertivo, você tem que colocar ele no 1 para 1. Durante um mês, durante vários e vários meses, você pode puxar o backtest também do sistema de vários e vários meses. Se você quer saber se o sistema é assertivo, você tem que fazer o 1 para 1. Então, durante um certo período, no 1 para 1, ou seja, 200 pontos de stop, 200 pontos de ganho, se ele fechar com mais dias de ganho do que de stop, beleza, é um operacional bom, tá? Só que aqui eu vou estar passando e mostrando para vocês, beleza? Já o operacional dos 5 minutos, né, não teve nenhum gatilho no mês de fevereiro. Foram então 0 loss e 0 gain porque não teve entrada, beleza? Então vamos já pular para o operacional do 15 minutos, que é o operacional, acho que vai ser um pouquinho mais demorado, justamente porque ele entrega mais gatilhos ali durante o mês, né? Praticamente 80% do mês ou é simplesmente operando o 15 minutos, tá? Bom, vamos lá. O operacional do M15 ele consiste em operar o tempo gráfico de 15 minutos. É o operacional que também dá mais condição, né? Eu estou falando isso aqui desde o início. E ele tem um risco-retorno bom. Ele tem um risco-retorno ali, a gente vai puxar ali, normalmente, na maioria dos gatilhos, ele vai pagar pelo menos 400, 500 pontos. Ou seja, ele vai pagar duas vezes e meia o seu alvo, tá? Nem sempre a gente consegue buscar essa pontuação, obviamente, mas tem um risco-retorno muito bom, tá? As ordens no 15 minutos são sempre a mercado, assim como a do 2 minutos, né? Ele é sempre a mercado e no fechamento do candle, assim como na do 2 minutos. No operacional do 2 minutos, ele é sempre a mercado e no fechamento do candle, que ele é executado ali no momento que o candle do 15 minutos fecha, entendeu? E a condição é a mesma, né? O saldo gringo, que eu já comentei com vocês, e pessoas físicas também. Um exemplo foi que no dia 5 de fevereiro, inclusive, é um dia que a gente vai olhar ali daqui a pouco. Olha só, aqui começou o dia, se você olhar o gráfico de evolução aqui do índice, do dia 5, tá? Ele começou o dia o gringo levemente comprado, né? E o IPF não estava bem vendido. Aí o IPF começou a vender, chegou aqui exatamente 9h45, tá? Que foi exatamente a abertura desse candle, tá? Foi o fechamento do candle 3 para a abertura desse candle 4. Então, quando tem uma seta aqui também, é importante você entender isso. Não quer dizer que eu comprei no fechamento do candle não, tá? Eu comprei na abertura do candle. Então, nessa abertura do candle 4, foi exatamente 9h45, né? No quarto candle, a gente efetuou uma compra aqui, ó.
dia 5 de fevereiro. Se vocês quiserem olhar essa operação, tá lá no Instagram, tá? A gente comprou exatamente aqui, beleza? E olha só a oportunidade que ele entregou, tá? Deixa eu voltar, beleza. Vamos voltar agora lá no Profit e puxar dia após dia e tentar puxar também no fevereiro, beleza. E mudar aqui para 15 minutos, né, obviamente. Beleza, começando aqui então, dia 2 de fevereiro, nós tivemos uma compra ativada aqui no fechamento, né, do primeiro candle, exatamente o candle que fecha, que abre 9 horas e fecha 9h15. Vamos ver se ele entregou a condição lá no sistema mesmo. Beleza, sisteminha já aberto. Primeira coisa, eu vou colocar aqui, né, que é o período de 15 minutos que eu quero. Eu quero que ele me mostre o valor a cada 15 minutos. Esse é exatamente o fechamento lá dos candles, certo? E vou colocar aqui que foi 2 de fevereiro, né? Beleza. Fevereiro, vamos aguardar. Beleza. Olha o que aconteceu. Justamente, deixa eu dar um zoom novamente. No primeiro, no primeira marcação do dia, que foi exatamente o fechamento do primeiro candle, ele ativou um graçal do gringo comprado, né, de 630 e PF vendido com 300 milhões. Ele acabou ativando, então, a compra exatamente no fechamento do primeiro candle, que foi exatamente essa compra aqui, tá? Chegou a pagar só esse movimentinho aqui, ó. Chegou a pagar 550 pontos, tá? Vamos pro dia 2. Dia 2 ele acabou ativando um gatilho no fechamento. Você vê que ele até defendeu vários, tentou defender, né? Mas não pagou. Logo que a gente vendeu aqui, né? Exatamente aqui, ele acabou indo e estopando também. Vou até mostrar para vocês dia 3 de fevereiro. Mostrar aqui para vocês que ele ativou e a gente estopou, tá? Vamos aguardar ele puxar os dados. Justamente aqui, ó, depois ele inverteu a mão para compra, né? Mas no início do dia ele estava bem vendido, mas inverteu a mão, infelizmente, a gente acabou sendo estopado, o que é normal, tá? Primeiro, então, fechamento do primeiro candle do dia, pessoas físicas vendidas, compradas, perdão, com 336, gringo vendido com 435. E ativou a venda, perdão, e a gente vendeu, mas foi estopado somente em 200 pontos, bem tranquilo também, né? Vamos lá pro dia 4. Dia 4 também foi no fechamento do primeiro candle, tá? Vamos lá pro dia 4, então. Dia 4. Dia 4 foi justamente no fechamento, então deste primeiro candle, a gente vendeu exatamente aqui, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dia 4, exatamente, olha só. Manter a posição vendida, né? Porque justamente aqui 9,15, saldo gringo vendido, né, de 858, PF comprado com 587. Ativou a condição então que a gente precisava, a gente vendeu então no fechamento do primeiro candle e o gringo só levou o mercado para queda, né? Continuou levando o mercado para queda e o mercado despencou, tá? Então, se o gringo continua vendendo, o mercado continua indo a favor do gringo. Essa compra aqui do dia 5 também, que eu mostrei para vocês, mas eu vou mostrar de novo. Uma compra linda, linda. Exatamente na região de fundo, né? Olha só, ele não ativou aqui, o PF ainda não estava vendido o suficiente. Exatamente aqui 5 de fevereiro, gringo comprou, PF com 226, ativou então a compra 9,45, que foi justamente a abertura deste candle aqui, ó, 9,45, tá? Então a gente comprou exatamente aqui, foi sem coisa de 100 pontos contra, depois chegou aí a mais de 2.000 pontos a favor, tá? Aqui foi uma compra também, né? Que ativou pelo sistema, não pagou o movimento. Eu não vou abrir novamente o sistema, tá? Mas eu vou passar para vocês aqui, porque senão vai ficar muito longo, tá? Dando quase 20 minutos já de videoaula. Aqui, essa venda também pagou muito bem o movimento. Chegou a pagar 750 pontos. Esse aqui foi uma venda que não pagou, né? Foi lá e estopou a gente, mas depois ele acabou defendendo e indo a favor, mas enfim, ele foi estopar a gente primeiro, né? Não tem problema nisso. Esse foi o operacional do 2 minutos, né? Que também pagou o movimento, que eu mostrei para vocês. Essa venda também foi no fechamento do primeiro candle. Chegou a pagar 680 pontos. Essa venda chegou a pagar 200 pontos também, tá? Então ela pagou o movimento, que foi exatamente aqui. Inclusive a gente pegou take nesse dia, porque a gente vendeu aqui, quando ele andou 200 pontos, a gente protegeu no 0 a 0, né? Sabendo o risco da operação. Ele voltou e tirou no 0 a 0. Aí pelos 5 minutos a gente pegou a continuidade, né, da venda
lá no pullback pelos 5 minutos e ele acabou pagando uma pontuação bacana também, a gente conseguiu sair positivo. Esse dia foi quarta-feira de cinzas, tá? Apesar da gente não ter operado, né? A gente operou somente mini dólar, não operamos índice no dia de quarta de cinzas, né? Que o mercado abre 1 hora da tarde. Então, a gente não pegou esse gatilho, mas ele deu a condição exatamente aqui 4h15 da tarde, tá? Deu essa condição de venda, tá? Exatamente na abertura desse candle, chegou a pagar 270 pontos. Essa compra também, que pagou o movimento. Essa venda também foi logo no primeiro candle. Ele ativa e essa venda aqui, que não pagou o movimento, tá? Nesse dia foi. Não sei o que teve, não sei se foi notícia, alguma coisa assim que bagunçou bastante com o mercado. Inclusive, eu nem lembro se a gente, acho que a gente não operou nesse dia, né? O mercado já vinha descendo. Ah, uma coisa, leitura de candle, tá? Por exemplo, esse candle fechou forte e o candle foi diminuindo a força, tá? A vendedora. Aí ele ativou uma venda exatamente no fechamento desse candle 4 aqui. É importante ficar atento nisso, tá? Mas eu marquei assim mesmo assim, porque pelo operacional, né? Pelo backtest, ele foi um gatilho. Aí veio a semana ruim, né? Que foi a venda que não pagou o movimento, essa compra também no início do pregão, que também não pagou o movimento, e aí veio essa única venda, né, da semana que pagou, mas ela ela deu essa condição justamente meio-dia, tá? Mas pagou muito bem o movimento, tá? Pagou mais de 1.000 pontos desde o ponto de entrada, não estopou e pagou uma pontuação bacana. E no último pregão, né, desse fevereiro, e também não pagou o movimento, que ele ativou uma venda que não pagou o movimento. De todos esses dias, né, do mês, essa semana foi a mais complicadinha. Essa última semana aqui foi a mais complicada. Mas é isso aí. Vamos lá voltar para o slide. Beleza, então, no operacional do 15 minutos, né, nesse mês de fevereiro, eu já fiz a soma lá, se você quiser fazer a soma aí também, mas ele deu 17 gatilhos, contei, coloquei, faltou um S aqui, ele deu 17 gatilhos, né, e 10 foram gain e 7 foram loss. Isso considerando apenas 1 para 1, tá? Ou seja, esses 10, mesmo se você buscasse somente 200 pontos de ganho em todas as operações, mesmo assim você fecharia positivo. Mas é claro que pelo menos 10 dessas operações de ganho, 8, pelo que eu fiz a contagem, 8 pagou pelo menos 200, 500 pontos, tá? Então, ou 200, 400 ou 500 pontos, tá? Pelo menos 8 dessas operações que deram gain. Então, você tem a chance não só de pegar somente 1 para 1, tá? Dá para você tentar buscar 2, 3 vezes mais o seu stop, que seria ali de 200 pontos. Então, é bem tranquilo esse operacional. Então a gente chega num total, né, no mês de fevereiro, um total de 11 ganhos, porque foram 10 do operacional do 15 minutos e um do operacional do 2 minutos, com 7 stops no mês, tá? No 1 para 1, isso já te daria um resultado muito bom, tá? Dependendo da quantidade de contratos que você for operar. Mas eu quero mostrar isso aqui, ó. Desses 11 ganhos no mês, olha só a quantidade de dias, né, em que o preço realmente andou a seu favor, ó. Mais de 1.000 pontos, né, 2 de fevereiro, aqui deu stop, aqui andou também mais uma vez, olha só, aqui andou novamente, aqui deu stop, aqui andou mais de 700 pontos, aqui andou, né, pelo 2 minutos, surreal, né, aqui ele andou pelo 15 minutos, mais de 600 pontos, aqui foi o único dia desses que eu vi que ele só andou os 200 pontos e depois voltou, né, tirando no 0 a 0. E esse dia aqui também, mas esse dia aqui não conta, né? Já era 4h15 também da tarde, bem complicado. Nesse outro dia, ele andou mais 1.000 pontos. Nesse outro dia, ele andou mais quase 1.000 pontos, né? Aqui foi o stop, aqui foi o stop, aqui foi o stop, e aqui ele andou mais de 1.000 pontos, tá? E aqui também foi outro dia de stop. Você percebeu que na maioria dos dias de ganho aqui, ele pagou uma pontuação muito, muito maior do que o seu risco, tá? É isso aí então, pessoal. Vamos encerrar por aqui. Já tá dando 25 minutos de vídeo do backtest aqui de fevereiro do mini índice, mas no mini dólar na próxima tem um próximo vídeo, tá? Que eu vou deixar também marcado aí para vocês verem o operacional do mini dólar e também essa atividade no mini dólar. Valeu? Espero vocês lá no próximo vídeo.